Olá! Na nossa última aula nós vimos o conceito de vetor, né? Vimos que é uma variável que nos abre um leque de oportunidades grande em relação à solução de problemas e já melhorou bastante em relação àquela variável que só me permitia armazenar um valor por vez. Mas o vetor, embora solucione esse problema, ainda não é uma solução definitiva, porque há situações em que eu posso controlar, em que eu posso querer controlar não só uma dimensão, mas duas, né? Se você pensar no vetor, você controla uma linha. Mas e se eu pensar, por exemplo, em criar um jogo de damas ou um jogo de xadrez? Eu preciso controlar linhas e colunas. Então, será que eu vou ter que criar vários vetores, um para cada linha? Será que eu não tenho nenhum tipo de variável que me permita trabalhar com duas dimensões, tipo linhas e colunas? Então, hoje nós vamos ver que nós temos sim esse outro tipo de variável, que são as matrizes. É muito provável que você já tenha estudado matrizes em matemática, em algum momento da sua vida escolar, né? Esse é um assunto que a gente estuda. O conceito de matrizes aqui em programação é o mesmo conceito de matrizes da matemática. Vamos dar uma olhada nesse slide para a gente ver visualmente o que são as matrizes. Então, as matrizes são variáveis capazes de armazenar duas dimensões de valores, né? Eu posso criar uma matriz e definir quantas linhas e quantas colunas essa matriz terá. Então, considerando que essa matriz do exemplo é a matriz letras, eu defini que essa matriz terá 3 linhas e 6 colunas. Vejam a sua definição. Então, ela é uma matriz do tipo caractere, ela vai ter 3 linhas e 6 colunas. Vejam que agora ao lado do identificador da variável, né, que é letras, eu tenho 2 valores. No vetor eu só tinha um, porque eu só tinha uma dimensão para controlar. Na matriz eu tenho que definir linhas e colunas. Então eu preciso de 2 valores separados por colchetes, conforme a sintaxe do Portugal Studio. Então, mais uma vez eu tenho primeiro, o tipo de caractere que eu quero armazenar o tipo de dado que eu quero armazenar na matriz, que aqui nesse exemplo é caractere. Eu tenho o identificador da matriz, que é o nome dela, né? Como é que eu quero chamar essa variável matriz. E eu tenho a dimensão da matriz, sempre definindo primeiro a quantidade de linhas e depois a quantidade de colunas da matriz. Importante que, como nos vetores, as matrizes também começam da posição 0. Então, a primeira linha da matriz é a 0 e a primeira coluna da matriz é a 0. Então, uma matriz de 3 linhas tem as linhas 0, 1 e 2. Uma matriz com 6 colunas tem as colunas 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Assim como vimos nos vetores. E aí, a declaração, só para a gente ver outros exemplos, pode ser feita de diferentes formas, né? Eu posso ter uma matvogais, caractere, faltou o ezinho, com 2 linhas e 5 colunas. Posso ter matnum para armazenar valores inteiros com 5 linhas e 10 colunas. Posso ter uma matriz para armazenar valores do tipo real com 35 linhas e 3 colunas. Nossa, Luciana, para que uma matriz tão grande? Se você pensar que você tem uma turma de 35 alunos e que você tem, por exemplo, 3 notas por semestre, como a gente tem na Estácio, né? A V1, a V2, a V3, por exemplo, você pode ter uma linha para cada aluno, uma coluna para cada nota desse aluno, né? Então, não é uma matriz muito grande se a gente pensar nesse uso. É preciso lembrar que, assim como os vetores, as matrizes só armazenam um tipo de valor. Então, se eu digo que matnum é para valor do tipo inteiro, ela é para valor do tipo inteiro e não pode armazenar valor do tipo real, certo? Muito menos um valor do tipo lógico ou um valor do tipo cadeia. Como seria no C++? Então, eu tenho char, mat, vogais, 2, 5. Então, mat, vogais para char, 2 linhas e 5 colunas. Matnum para int, com 5 linhas e 10 colunas. E notas para tipo float, 35 linhas e 3 colunas. Outra coisa que a gente pode fazer é criar a matriz e já guardar valores nela. No primeiro exemplo que a gente viu lá atrás, agora, a gente criou a matriz somente, né? E não guardou nada nela. Nesse exemplo, a gente está criando a matriz e já enchendo essa matriz de valores. Pode ser algo que eu quero fazer. Como é que a gente faz? Então, diz o tipo da matriz, int, diz o nome da matriz, matnum,
diz a dimensão dela em termos de linhas e colunas, 3 linhas e 5 colunas. E aí faz a atribuição. Lá no vetor a gente usava as chaves para definir os elementos e aí usava uma chave só, abria e fechava, um par só de chaves, porque eu só tenho uma linha, né? O vetor é uma linha. Vejam que aqui na matriz eu uso vários pares de chaves. Por quê? Porque eu defino o conjuntão, né, que são essas chaves pretas. Então, ó, a matriz terá, e aí vou definindo linha a linha o que ela terá. Então, vejam que está destacado o primeiro conjunto, que está em vinho, vermelho, não sei como você vê essa cor. 0, 1, 2, 3, 4. Esse primeiro conjunto vai para a primeira linha da matriz, que é a linha 0. Fechei esse conjunto depois do 4 com fecha-chaves, botei vírgula. Então, agora eu vou definir a segunda linha da matriz, que é a linha 1, né? Linha 0 foi a primeira, linha 1 é a segunda. E aí, 5, 6, 7, 8, 9 é a segunda linha. E de 10 a 14 na linha 2, que é a terceira linha. Então, visualmente, você faz a correlação entre as cores e as definições para você ver que a gente precisa definir subconjuntos quando quer criar a matriz e já armazenar valores nela toda, tá? Um outro exemplo que a gente pode ter é quando eu quero armazenar um valor numa posição específica da matriz. Então, eu quero ir lá na linha 0, coluna 1, e guardar a letra E. Então, como é que a gente faz? A gente diz o nome da matriz, cita a linha, coluna entre colchetes e faz a atribuição do valor. Na linha 4, a gente vê mat1, linha 2, coluna 6, recebendo 35. Na linha 6, notas, linha 19, coluna 0, recebendo 8,5. Aqui nesse exemplo, a gente vai ver a recuperação de dados da matriz, né? Então, se eu quiser mostrar em tela o que está armazenado na linha 1, coluna 3 de mate vogais, eu posso fazer como a gente vê na linha 2. Cout, mate vogais, linha 1, coluna 3. Lembrando que linha 1 é a segunda linha da matriz, porque a primeira é a 0. Linha 3 é a linha 4 da matriz, né? Seria a quarta linha da matriz, porque a primeira é a linha 0. Na linha 5, a gente vê a variável result armazenando o somatório de 2 valores da matriz mat1. Então, eu pego mat1, elemento de mat1 que está na linha 0, coluna 3, somo ao elemento de mat1 que está na linha 1, coluna 9 e guardo em result. Na linha 8, a gente vê o armazenamento, né, o CIN, então o usuário vai digitar um valor via teclado e esse valor que ele digitar via teclado vai ser armazenado na matriz notas, linha 25, coluna 2. Então, vejam que nesses exemplos, assim como no vetor, a gente em nenhuma vez usou o nome da matriz sozinho, né? Porque uma matriz tem múltiplas posições e o fato dela ter múltiplas posições vai me obrigar a dizer qual posição eu quero acessar quando eu faço referência a ela. Então, eu tenho mat1, várias posições. Eu não posso pedir cout mat1, né? Ah, vai exibir a matriz inteira? Não, não vai, né? Se eu quiser exibir a matriz inteira, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que criar uma estrutura repetitiva, onde eu vou exibindo de posição em posição. Então, é importante você guardar que, muito semelhante aos vetores, as matrizes, né, em termos de tratamento e comportamento. O bom é que a matriz vai me oferecer uma segunda dimensão. Ela não tem só linha, mas ela tem coluna também, né? Mas, assim como os vetores, toda vez que eu quiser referenciar uma matriz, seja para armazenamento de dados nela, seja para recuperação dos dados que lá estão, eu preciso fazer referência à posição que eu quero acessar. Lembrando que a matriz tem 2 dimensões, então eu preciso citar 2 informações entre parênteses, colchetes, a primeira da linha, a segunda da coluna. Nos vemos no próximo vídeo.